Boa noite, Dom. Eu me chamo Luana e nasci em um lugar que talvez muitos nem conheçam. Uma pequena cidade no interior chamada São Sebastião do Rio Verde. Cresci vendo minha mãe varrer o quintal de terra batida e meu pai cuidar das galinhas no terreiro. Lá, cada casa é separada por cercas de arame farpado e as crianças brincam na rua sem medo, mesmo quando o sol aperta. A gente vivia de um jeito simples, mas feliz. Os vizinhos se juntavam nas novenas da igreja. As procissões passavam todo mês de maio em homenagem à Nossa Senhora. E as festas do padroeiro lotavam a pracinha de coreto. Eu me sentia protegida, cercada pela certeza de que nada de ruim poderia acontecer. Mas aos 16 anos tudo mudou. Meus pais sofreram um acidente na estrada que liga São Sebastião do Rio Verde à cidade vizinha, Pouso Alto. Era uma noite de chuva e eu fiquei em casa esperando que chegassem. Lembro-me de ter rezado o terço, já aflita com a demora até que recebi a notícia. O carro deles capotou depois de se desviar de um caminhão e não houve sobreviventes. Em um instante, a sensação de proteção que eu tinha se desfez. Pela primeira vez, entendi como o mundo pode ser brutal. A única pessoa a quem pude recorrer foi minha tia Odete, que morava em outra cidade, um pouco maior, chamada São Lourenço. Ela era a irmã mais nova da minha mãe, uma mulher de olhar cansado, mas de palavras afetuosas. Apesar de ter uma casa modesta, ela se prontificou a me acolher. Fui para lá com uma mala de roupas e um coração cheio de lágrimas que eu tentava, sem sucesso, disfarçar. Ao chegar em São Lourenço, percebi que tudo ali era diferente. As ruas eram asfaltadas, havia ônibus circulando, gente apressada indo e voltando do trabalho. A casa da tia Odete ficava em um bairro popular, com paredes pintadas de verde e um pequeno quintal onde se viam alguns vasos de ervas. Ela me recebeu com um abraço longo, que me fez sentir um pouco do calor familiar que eu tinha perdido. Filha, a partir de hoje esta é sua casa, disse tia Odete puxando-me para dentro. O interior da casa era simples. O piso de cerâmica antiga rangia levemente quando a gente passava. A cozinha tinha um fogão a lenha em um canto pouco usado e um fogão a gás mais ao centro. Na sala, vi as imagens de santos espalhadas pelas prateleiras. Um quadro de Nossa Senhora Aparecida dominava a parede principal. Tia Odete era casada com Lourenço, um homem de pouco mais de 60 anos que trabalhara quase a vida toda em negócios com gado e terras. Eu jamais o tinha visto antes, pois por muitos anos ele ficara distante da nossa família. Ao conhecê-lo, senti um calafrio. Seu aperto de mão era firme, mas não transmitia o afeto que a tia demonstrava. Seja bem-vinda, menina. Espero que saiba se comportar e ajudar nas despesas. Foi o que ele disse sem rodeios, logo no primeiro dia. Eu, ainda atordoada pela perda dos meus pais, apenas balancei a cabeça em concordância. Dentro de mim, uma mistura de tristeza, medo e insegurança me fazia ter vontade de me encolher em um canto e ficar quieta para sempre. Nos primeiros dias, tia Odete me mostrou a rotina da casa. Eu ajudava na faxina, cozinhava o feijão no final da tarde, aprendia a fazer o tempero certo para o arroz ficar soltinho. Tarefas simples, mas que ocupavam minha mente afastando-me da dor. No entanto, não demorou para que a presença de Lourenço começasse a pesar. Ele era um homem controlado e controlador, se é que isso é possível. Estava sempre olhando as contas de água, de luz, de qualquer coisa que pudesse diminuir seu dinheiro. Gostava de saber quanto de arroz e feijão se gastava por semana, quanto óleo de cozinha entrava na despensa. Por vezes, eu o flagrava espiando pelo vão da porta para ver se não estávamos gastando gás em excesso. E quando não estava em casa, ia atrás de negócios pela região, vendendo e comprando bois, conversando com fazendeiros ou correndo atrás de uma negociação que lhe rendesse algum lucro. Odete, é bom ensinar logo essa menina a dar valor ao que tem. Não quero desperdício, ele sempre repetia, e era quase como um toque de recolher. Toda vez que ouvíssemos essa frase, sabíamos que algo naquele dia o tinha deixado insatisfeito. Eu fazia o melhor que podia para não incomodar. Via tia Odete tentando contornar a situação com um sorriso tenso nos lábios. Vá com calma, Lourenço.
Ela acabou de perder os pais, precisa de tempo. Ele lançava um olhar que misturava impaciência e desconfiança, mas não dizia mais nada. Permanecia em silêncio, mexendo nos papéis de suas contas, e depois subia as escadas rumo ao quarto que dividia com a minha tia. Às vezes, eu tentava imaginar como minha vida teria sido se meus pais ainda estivessem vivos. Teria ficado em São Sebastião do Rio Verde, estudando na mesma escola, brincando com as amigas na praça. Mas agora a realidade era São Lourenço, aquela casa onde um homem de temperamento duro nos submetia a regras cada vez mais rígidas. Para contribuir nas despesas, decidi procurar trabalho. Consegui um bico em uma obra local, auxiliando pedreiros e serventes. Era um trabalho braçal, pesado, mas que pagava um valor que me permitia comprar alguns mantimentos e ocasionalmente ajudar tia Odete com o gás ou a conta de água. Saía de casa cedo, pouco antes das 6 da manhã, pegava um ônibus até a construção e voltava já no final da tarde, com os braços e as costas doendo de tanto carregar baldes de brita ou cimentos. Certo dia, depois do expediente, cheguei em casa e encontrei minha tia caída no chão da cozinha. Ela tremia e suava frio. Corri até ela tentando levantá-la. Por sorte, ela voltou a si e se sentou encostada na geladeira. "O que aconteceu, tia?" Perguntei em pânico. Ela demorou alguns segundos para responder. "Não sei, Luana. Acho que me deu uma tontura forte. Já tem um tempo que estou me sentindo estranha. Tentei convencê-la a ir ao posto de saúde do bairro. Ela hesitou, dizendo que não queria preocupar Lourenço. Quando ele chegou mais tarde, contei o ocorrido. Ele apenas deu de ombros. Não adianta gastar dinheiro com besteira. Se ela está viva, está tudo bem. Depois marco consulta no médico, mas sem exageros. Aquilo me revoltou. Como se está viva, está tudo bem? No fundo, notei que Lourenço parecia inquieto toda vez que se falava em remédios, médicos ou despesas hospitalares. Algo não se encaixava. Ainda assim, procurei não alimentar paranoias. Talvez fosse só falta de empatia da parte dele. Nos dias que se seguiram, tia Odete teve outras crises parecidas. Parecia cada vez mais fraca. Às vezes, eu a via com manchas nos braços e nas pernas, sem que ela tivesse batido em lugar algum. Durante uma conversa com a vizinha, Dona Inês, ouvi um comentário que me deixou alerta. "Está sabendo que o seu tio fez um seguro de vida daqueles, né? Quando a pessoa morre, o outro recebe uma bolada. Parece que ele já tinha feito isso antes de se casar com a sua tia", disse Dona Inês, com um olhar desconfiado. Meu coração acelerou. Então existia esse seguro de vida, e ele provavelmente valia uma quantia considerável. Passei a prestar atenção em cada gesto de Lourenço, cada frase pronunciada de maneira seca, cada vez que ele olhava minha tia com desdém. E algo mais me incomodava. Tia Odete já estava tomando uns remédios prescritos por um médico antigo, o Dr. Augusto, mas eu suspeitava de que as doses não vinham sendo dadas corretamente. Certa vez, achei um caderninho de anotações dele, escondido em uma gaveta. Lá constava o nome do remédio que a tia precisava tomar, junto de notas rabiscadas sobre quantidades, todas abaixo do que a receita oficial determinava. Era como se alguém estivesse propositalmente ajustando as doses para que não fizessem o efeito esperado. Passei a conferir os frascos e percebi que havia discrepâncias nos horários de administração. Em uma conversa rápida que tive com a tia, ela disse que Lourenço não permitia que ela abusasse dos medicamentos, alegando que tudo era caro e que nem sempre valia a pena completar o tratamento com rigor. "Ele fala que devo tomar o mínimo possível para não deixar a gente sem dinheiro. Mas se o médico mandou tomar mais, por que não posso?" Perguntou-me em tom abatido. Não respondi nada. Por dentro, a raiva só crescia. Eu via tia Odete definhar sem que eu conseguisse protegê-la de verdade. Uma noite, ouvi uma discussão entre eles. Ela queria ir a uma consulta de retorno com o Dr. Augusto, mas Lourenço se negou a pagar pela consulta. "Pensa que dinheiro nasce em árvore?" ele gritou. "É minha saúde, Lourenço", retrucou tia Odete com voz embargada. "Com saúde ou sem saúde, você não me arruína." Aquilo me doeu mais do que eu era capaz de suportar.
Fui para o meu quarto e tentei pensar em soluções. Se eu pudesse, já teria levado minha tia para longe daquele homem. Mas eu não tinha dinheiro nem condições de me manter sozinha, quem dirá sustentar a saúde de outra pessoa. Chorando, me dei conta de que estava presa em um ciclo de medo. E tia Odete também. Precisávamos de ajuda. Foi então que lembrei de Marlene, uma mulher conhecida no bairro por trabalhar como benzedeira e rezadeira. Minha mãe falava dela antes de falecer. Diziam que Marlene, apesar de não ser enfermeira nem médica, entendia um pouco de curas naturais, chás, banhos e simpatias para espantar mal-olhado. Não era algo em que eu acreditasse completamente, mas a minha situação era tão desesperadora que resolvi dar uma chance. Marquei de encontrá-la no fim de semana num horário em que Lourenço estivesse fora. Filha, Deus escreve certo por linhas tortas, mas às vezes a gente precisa dar uma forcinha, disse Marlene, assim que contei o que estava acontecendo. A senhora acha que existe alguma reza ou algo que possa ajudar a tia Odete? Perguntei esperançosa. Remédio caseiro, benzimento, tudo isso pode aliviar. Mas, se esse homem está fazendo mal a ela, talvez você precise ser mais firme. Ela então baixou a voz, como se temesse que paredes ouvissem. Tem um jeito de tirar quem nos faz mal do nosso caminho, mas não é coisa para qualquer um. Nem sempre é recomendável. E se for seguir por esse caminho, você carregará o peso para o resto da vida. O que quer dizer? Questionei inquieta. Às vezes a justiça do mundo não chega. E quando não chega, algumas pessoas apelam para a justiça que fica entre o terreno e o sagrado. Saí de lá com a cabeça a mil. Não queria pensar em tirar a vida de ninguém. Mas só de imaginar que Lourenço poderia estar deliberadamente sabotando a saúde de tia Odete para receber um dinheiro sujo, eu sentia náuseas. Durante a semana seguinte, retomei minha rotina de trabalho na construção, mas, em cada tijolo que carregava, eu refletia sobre a situação. Seria eu capaz de fazer algo contra o homem que me dera abrigo, mesmo sendo um tirano? A gota d'água aconteceu em uma noite silenciosa. Eu havia chegado do trabalho exausta e fui direto para o quarto, mas ouvi um barulho estranho no quarto da tia. Parecia um gemido de dor. Abri a porta e encontrei Lourenço pressionando o braço dela contra a cama. Ela tentava se soltar, mas não conseguia. Tive a impressão de que ele estava injetando algo ou retirando algum frasco. Foi tudo muito rápido. Quando me aproximei, ele fingiu que estava ajeitando o travesseiro. O que está fazendo? Perguntei, tentando soar firme, mas a voz quase não saía. Cuidando do que é meu. Vá para o seu quarto e não se meta, retrucou com um olhar feroz. Tia Odete chorava e eu me ajoelhei ao lado da cama, tocando suas mãos suadas. Ele saiu, batendo a porta com força. O medo e a indignação tomaram conta de mim. Ela tremia. Foi ali que decidi que precisava agir de forma definitiva. No dia seguinte, disfarcei ao máximo para que ninguém percebesse minha angústia. Lourenço saiu para cuidar de uns negócios de terra. Eu aproveitei e voltei até a casa de Marlene. Bati na porta, sem saber muito bem o que pedir. Você sabe que o que me pediu não é algo simples. Isso não é brincadeira. Ela disse, olhando fundo nos meus olhos. Eu estou ciente, mas não há outra saída. Ele vai matar minha tia pouco a pouco. Ela me entregou um pequeno pacote de ervas moídas e me explicou como preparar um chá que, se misturado a alguma bebida alcoólica, poderia causar um grave envenenamento ao longo de dias ou semanas. A ideia era dar a Lourenço uma dose diária do preparado, sem que ele percebesse, para que ninguém suspeitasse de um evento súbito. Naquela hora, senti o peso daquilo que estava prestes a fazer. Se fizer isso, não vai ter volta, Luana, alertou Marlene. Se eu não fizer, minha tia vai morrer e ele vai sair impune, respondi, os olhos ardendo. Voltei para casa com o pacote bem escondido na bolsa. Durante o jantar, observei Lourenço servir a própria cachaça, como fazia todas as noites. Ele tinha o hábito de beber até tarde, sozinho ou ao lado de algum amigo que às vezes aparecia. Porém, naquela noite ele ficou na varanda, olhando o movimento da rua. Já limpou a casa hoje? Perguntou de repente.
Sim, senhor, respondi, tentando manter a voz firme. E a sua tia está dormindo? Ele encarou-me com um olhar de desconfiança. Está descansando, mas muito fraca. Precisamos levá-la ao médico. Arrisquei mais uma vez. Já falei que não temos dinheiro para gasto supérfluo. Não insista. Ele levou o copo de cachaça aos lábios, bebeu tudo de uma vez e fez uma careta de quem saboreia o álcool barato. Meu coração acelerou. Senti que, se não fizesse nada, tia Odete não aguentaria por muito mais tempo. Esperei que ele entrasse na sala e deixasse a garrafa sobre a mesa de centro. Aquele seria o momento perfeito para colocar o plano em prática. Com passos cautelosos, fui até a cozinha, abri o pacotinho de ervas e retirei uma pequena quantidade, como Marlene havia instruído. Voltei à sala, garantindo que Lourenço estivesse entretido com o noticiário na TV. Ele não gostava de luzes acesas em excesso, então tudo estava na penumbra. Despejei o pozinho na garrafa, mexendo levemente para não fazer barulho. Senti um frio na espinha. Em menos de 1 minuto, estava de volta à cozinha, guardando o resto do pacote, como se nada tivesse acontecido. Aquela noite foi longa. Me tranquei no quarto, mas não preguei o olho. Um misto de culpa e determinação me consumia. Lembrei-me dos meus pais, do quanto eles sempre me ensinaram a ter respeito pela vida. Mas ao mesmo tempo me veio a lembrança de tia Odete sofrendo, indefesa. Decidi que não me acovardaria. Nos dias seguintes percebi que Lourenço bebia a cachaça adulterada sem notar diferença. Continuava com seu comportamento hostil, mas depois de uma semana, começou a reclamar de dores no estômago. Atribuía ao trabalho braçal ou à comida mal feita, jogando indiretas para mim. Eu, em silêncio, continuava preparando o jantar, limpando a casa e garantindo que a tia tomasse o remédio na dosagem correta quando Lourenço não estava vendo. Ele passou a ter crises de tosse e náuseas que o deixavam abatido, mas não largou a garrafa. Seus negócios foram ficando de lado, pois a saúde o impedia de se locomover tanto. Isso o irritou. Descontava a frustração em mim e em tia Odete. Só que agora eu tinha mais coragem de encará-lo, pois sabia que cada dose o enfraquecia. Não sei o que está acontecendo comigo, menina. Parece até que a morte anda atrás de mim. Ele confidenciou certa noite, apoiado na parede do corredor. A morte está atrás de todos nós, mas alguns a convidam para chegar mais rápido. Respondi, sem desviar o olhar. Ele franziu o senho como se percebesse a dureza da minha resposta. Mas nada retrucou. Entrou no quarto cambaleante. Algumas horas depois ouvi barulhos na cozinha. Desci as escadas e o encontrei vomitando no ralo, tentando se segurar na pia. "O que está olhando? Vá dormir!" gritou com a voz engasgada. O cheiro forte de bile misturado à cachaça invadiu o ambiente. Voltei para o quarto e fechei a porta, sentindo um embrulho no estômago. Eu já não tinha certeza se conseguia suportar aquela cena. Um homem que, por mais desprezível que fosse, ainda respirava e lutava. Mas bastava recordar o rosto adoentado de tia Odete para me convencer de que não havia alternativa. As semanas foram passando e Lourenço se deteriorava a olhos vistos. Ele se tornava mais pálido e reclamava de tonturas. Mesmo assim, recusava ajuda médica, o que parecia uma ironia cruel, considerando tudo o que havia feito contra a saúde da tia. Em uma tarde, visitei Marlene para contar como as coisas estavam. "Menina, mantenha-se firme, mas não se esqueça, o fardo que você carrega não vai embora", ela comentou, terminando de preparar um chá de boldo para outra pessoa que aguardava na sala. Voltei para casa no começo da noite. Ao chegar, encontrei tia Odete mais animada do que o normal. Surpresa, perguntei se estava tudo bem. Ela disse que, graças a um vizinho que a levou para uma consulta num posto de saúde gratuito, tinha conseguido novos remédios e estava se sentindo um pouco mais disposta. "É uma bênção, filha." O doutor me examinou e aumentou a dose de alguns comprimidos. "Lourenço nem sabe direito." Eu pedi a dona Inês que me acompanhasse sem alarde. Fiquei aliviada. A cada dia, tia Odete mostrava pequenos sinais de melhora. E, curiosamente, era como se toda a vitalidade que ela recuperava fosse drenada de Lourenço. A casa,
que antes parecia envolta em um silêncio mórbido, agora tinha pequenos lampejos de esperança. Numa noite de sábado, por volta das 8 horas, ouvi um baque surdo vindo do quarto do casal. Corri para ver o que era. Encontrei Lourenço caído ao lado da cama, com o rosto suado e a respiração ofegante. Tia Odete, assustada, tentava ajudá-lo a se levantar. "Me deixe em paz, Odete." Ele rugiu, afastando-a com um tapa fraco. "Ele não pode mais continuar assim. Vou chamar o socorro, tia." Peguei o telefone fixo que ficava na mesinha da sala. Lourenço tentou se opor, mas estava fraco demais. O SAMU veio em uma ambulância, demorou cerca de 40 minutos para chegar e o levou ainda com vida para o hospital municipal. Eu e tia Odete fomos logo atrás em um carro cedido pelo vizinho. No trajeto senti uma pontada de arrependimento. Não deveria tê-lo deixado sofrer tanto? Então, lembrei das vezes em que o vi manipulando os remédios da tia, do terror que vivíamos, e a culpa diminuiu, mas não desapareceu. No hospital, os médicos fizeram exames e o internaram em estado grave. Tentaram entender a causa de tanta falência orgânica, uma combinação de bebida alcoólica, possíveis intoxicações e negligência levou à piora irreversível. Eu prestava atenção a cada palavra que diziam no corredor, apreensiva, mas convencida de que meu papel era proteger minha tia. E naquele exato momento, eu também tentava proteger a mim mesma de qualquer suspeita. Ele resistiu por mais 2 semanas. Durante esse período não pudemos visitá-lo sempre, pois o hospital tinha restrições e, sinceramente, tia Odete não tinha ânimo para encará-lo. Foi na madrugada de uma sexta para sábado que a ligação chegou. Lourenço havia falecido. Um ataque cardíaco fulminante, disseram. Depois do enterro, a vida em São Lourenço passou por uma mudança quase imediata. Sem a presença opressora de Lourenço, a casa ganhou uma leveza que eu não sentia desde que chegara. Tia Odete, agora viúva, pôde organizar os próprios exames médicos e tomar os remédios de acordo com o que o doutor recomendava. Descobrimos então que havia um seguro de vida no nome dela, sim, mas não tão vultuoso como se comentava. De qualquer forma, aquele dinheiro lhe pertencia e poderia ajudá-la no tratamento. Ela ficou chocada ao perceber que talvez o próprio esposo quisesse que ela partisse antes dele, para receber o seguro ao inverso. Jamais saberemos todos os detalhes dos planos que ele fazia. Algumas pessoas do bairro comentaram que a morte de Lourenço foi estranha. Houve quem dissesse que o estresse ou a bebida em excesso o consumiu. Outros acreditavam em má sorte ou algum tipo de macumba, pois sabiam que ele andava fazendo mal à própria esposa. Ninguém jamais mencionou diretamente que eu poderia ter ajudado a provocar sua morte. Eu mantive a postura discreta, cuidando de tia Odete e retomando o trabalho na construção. Tudo seguia o seu fluxo. Passei a frequentar a casa de Marlene apenas para agradecer e pedir que ela fizesse orações pela saúde da minha tia. Ela me lançava um olhar compreensivo, como se soubesse os tormentos que às vezes me assombravam à noite. Há dias em que sinto uma culpa profunda por tudo o que aconteceu. Noutras vezes, tenho a convicção de que salvei a vida de uma pessoa inocente. É estranho caminhar nessa fronteira entre certo e errado. Ainda hoje, quando vejo tia Odete se recuperar, cozinhar feijão com caldo grosso e sorrir enquanto me ajuda a dobrar as roupas, sinto que fiz o necessário. Aos poucos, nosso lar foi se enchendo de um calor que eu pensei nunca mais sentir depois da morte dos meus pais. São Sebastião do Rio Verde ficou para trás como uma lembrança de infância, mas ainda carrego dentro de mim as manhãs que passei nas suas ruas de terra batida, a brisa quente do fim da tarde e os cantos de pássaros que ecoavam pelo quintal. São Lourenço se tornou minha segunda chance. Aqui, refiz laços, aprendi sobre coragem e descobri que, às vezes, justiça e vingança podem se misturar de uma forma que a gente nem sempre consegue separar. Hoje, enquanto escrevo estas linhas, ouço tia Odete cantarolar uma música sertaneja antiga na cozinha. Ela ficou viúva e, ainda que tenha guardado um luto silencioso por Lourenço, pouco a pouco vai retomando a vontade de viver. Eu, por outro lado, carrego um segredo que não conto a ninguém. Só Deus, e talvez Marlene, sabem de toda a história. E mesmo se soubessem,
A maior parte do bairro aprovaria? Impossível dizer. O que posso afirmar é que, diante do medo e da injustiça, fui forçada a fazer o que fiz. Não me orgulho, mas não me arrependo. Proteger quem a gente ama, no fim das contas, também é um ato de sobrevivência. Antes de continuarmos, quero reforçar para vocês que tenho apenas 2 canais: Evocando Medo e o Dom Relatos de Terror. Qualquer outro canal que não seja um desses 2 é apenas alguém se passando por mim para descredibilizar meu trabalho. Obrigado pela compreensão, amigos. Vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Felipe e eu cresci em uma casa antiga no centro histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais. Meu pai, Leonardo, era um homem de presença marcante, dono de um olhar firme e de uma atitude que sempre impunha respeito, ou medo, dependendo do ponto de vista. Já minha mãe, Adriana, tinha uma doçura natural que conquistava a todos. Ela dedicava as manhãs aos afazeres domésticos e, nas tardes, preparava quitandas que vendia em uma pequena janela da nossa casa, um costume tradicional na região. Quem passava em frente sentia o cheiro de biscoitos de polvilho e broas de fubá saindo do forno. Eu sempre a via com um sorriso no rosto, ainda que, por trás dos olhos, fosse possível perceber um cansaço antigo. Com o tempo, fui percebendo que o casamento dos meus pais se baseava em interesses que nunca ficaram totalmente claros para mim. Soube, pelos corredores dos comentários familiares, que a família da minha mãe tinha posses. A casa antiga onde morávamos, por exemplo, pertencia ao lado dela. Meu pai, por outro lado, viera de uma situação bem mais simples. Diziam que ele foi um ex-jogador de futebol amador, conhecido na região por marcar gols decisivos em torneios locais, e graças a isso tinha certo prestígio. Mas em casa mostrava-se distante e controlador. Suas ordens vinham sempre em tom de imperativo. Felipe, você não acha melhor rever essas companhias? Adriana, se continuar gastando dinheiro com esses ingredientes caros, já sabe qual vai ser a consequência. Não eram gritos, mas afirmações secas. Se eu tentasse retrucar, ele me cortava com um simples olhar que gelava meu estômago. Eu sempre me perguntava como minha mãe aguentava viver em um clima tão pesado, mas ela nunca reclamava. Limitava-se a abafar as próprias emoções com trabalho e cuidado materno. Desse relacionamento, além de mim, nasceu minha irmã, Carla, 3 anos mais nova. Nós 2 crescemos atentos às nuances do olhar do meu pai e às tensões que preenchiam o ar. A casa era imensa, típica construção colonial, paredes grossas de pedra, janelas de madeira pintadas de azul e um pátio interno com um pequeno jardim, onde minha mãe cultivava ervas como hortelã, alecrim e manjericão para suas receitas. O ambiente tinha certo encanto histórico, mas a atmosfera familiar nunca foi tão harmoniosa quanto a beleza das fachadas de Ouro Preto poderia sugerir. À noite, eu costumava ouvir conversas abafadas vindas da cozinha ou do quarto dos meus pais. Por vezes pegava minha irmã espiando pelas frestas das portas. Sempre que ela me chamava para ver ou ouvir algo, eu recusava, com medo de presenciar qualquer cena de conflito. Com o passar dos anos, aprendi a ler a linguagem silenciosa dos meus pais. Assim como Carla, eu pressentia quando um assunto delicado estava prestes a surgir. Meu pai falava pouco, mas quando falava, havia uma espécie de lei implícita que não se podia contestar. Minha mãe, em contrapartida, era a personificação do afeto, mas parecia viver sempre na ponta dos pés, como se qualquer passo em falso pudesse desagradar o marido. A verdade é que, mesmo na infância, eu intuía que havia algo de mais profundo naquela dinâmica. Segredos familiares, contratos silenciosos e acordos antigos que ninguém se dispunha a explicar abertamente. Quando completei 18 anos, passei no vestibular de História na Universidade Federal de Ouro Preto. Apesar de não ser um curso de status tão elevado quanto Direito ou Engenharia,
Eu adorava estudar o passado, especialmente o da região mineira, repleta de lendas e narrativas que se confundem com a própria história do Brasil. Foi na faculdade que conheci Marina, uma colega que cursava letras e que, assim como eu, nutria fascínio pelas construções antigas, pelos casarios e pelas igrejas barrocas espalhadas pela cidade. Nos conhecemos em uma disciplina optativa que misturava história regional e literatura. No primeiro momento, o que mais me chamou a atenção foi a maneira simples como ela se comportava, sempre disposta a escutar o que os outros diziam sem julgamentos. Ela tinha um jeito suave de conversar, um olhar que parecia dizer: estou aqui para o que precisar. Enquanto meu pai era tenso e inflexível, Marina trazia uma sensação de aconchego que eu só conhecia através de minha mãe. Logo começamos a sair para dar voltas pelas ruas de paralelepípedo, admirar as fachadas coloniais e visitar os museus e igrejas nos fins de semana. Eu falava de história e ela de literatura. Em pouco tempo tornamo-nos inseparáveis. Nas raras vezes em que a levei para conhecer minha casa, ela foi recebida de modo caloroso por minha mãe e por Carla, mas meu pai mantinha aquele semblante de quem nos avaliava meticulosamente. Ele já não praticava mais futebol havia anos, mas mantinha um porte físico imponente e continuava a impor presença pelo tom de voz e pela postura. Em certa tarde de sábado, perto do fim do meu curso, tomei coragem e decidi apresentar formalmente Marina à família. No fundo, eu sabia que minha mãe iria apoiá-la, mas não tinha tanta certeza quanto à reação do meu pai. Então organizei um almoço. Minha mãe caprichou, preparou frango com quiabo, arroz, feijão tropeiro e angu. Um banquete tipicamente mineiro. Carla ajudou com a louça, enquanto eu e Marina arrumávamos a mesa no pátio interno, decorada com flores recém-colhidas do jardim. O encontro começou bem. Minha mãe se encantou logo de cara com Marina, trocando receitas e histórias sobre quitutes locais. Minha irmã ficou mais na dela, mas aos poucos puxou assuntos sobre músicas, séries e os trabalhos da faculdade. Só meu pai se manteve calado por quase todo o tempo, fazendo perguntas pontuais. Você é de qual cidade mesmo? Seus pais trabalham com o quê? Cada resposta de Marina parecia ser dissecada por ele, que após longos silêncios, balançava a cabeça em aprovação ou emitia um breve resmungo que não demonstrava simpatia alguma. Apesar desse clima, Marina, gentil como sempre, sorriu ao final, despediu-se de todos e agradeceu pelo almoço. Eu me convenci de que, com o tempo, meu pai acabaria aceitando-a. No entanto, as semanas seguintes mostraram que essa adaptação seria difícil. Certo dia, conversando com Marina, descobri que ela vinha de uma família levemente abastada. O pai dela, Rafael, era dono de um comércio em Belo Horizonte e tinha alguns contatos políticos. A mãe, Rosângela, havia falecido quando Marina era ainda adolescente. O relacionamento dela com o pai era distante desde então. Apesar disso, ela mantinha boa relação com uma tia materna que morava em São Paulo. Marina explicou que vivia sozinha em Ouro Preto por causa dos estudos e que tentava se sustentar com estágios e bolsas, sem muito apoio do pai. Minha família, bem, só meu pai e eu estamos em contato, mas ele vive viajando. Não há muita proximidade. Talvez eu esteja buscando um lar que não tive, disse ela, em tom melancólico, num fim de tarde em que caminhávamos pelo Largo de Coimbra. Decidido a consolidar nossa união, pedi Marina em casamento ao final do meu curso, pouco depois de me formar em História. Ela completaria a graduação em Letras no fim do mesmo ano. Planejávamos começar a vida juntos em uma casa alugada a poucas quadras da minha, ainda no centro histórico, de modo que eu pudesse ajudar minha mãe e acompanhar o crescimento de Carla. Quando anunciei meus planos à família, minha mãe reagiu com alegria. Meu filho, se é o que você quer, conte comigo para o que precisar. Eu adoro a Marina. Ela tem um coração bom, disse, enquanto já começava a sonhar com a festa e os preparativos. Carla achou legal a ideia e me deu um abraço, mas meu pai se manteve frio. Evitou olhar nos meus olhos e, em seguida, soltou uma frase que me incomodou muito. Essa menina não é para você. Pense bem antes de cometer um erro definitivo.
Não entendi o porquê de tanto desprezo. A princípio, achei que se tratasse de um ciúme bobo ou de um simples conservadorismo, já que Marina morava sozinha e não dependia da família. Continuei firme na decisão, pois para mim não fazia sentido desistir de um amor tão sincero por causa de opiniões infundadas. Com a data do casamento se aproximando, fui a Belo Horizonte para visitar o pai de Marina. Seu Rafael me recebeu em um apartamento amplo, num prédio de luxo no bairro de Lourdes. Ele era um homem sisudo, mas procurou ser cortês nos primeiros minutos de conversa. Perguntou-me sobre meus planos profissionais e destacou a importância de manter a ordem familiar. Uma mulher precisa saber respeitar certas tradições, disse, enquanto folheava uma revista de negócios. Sobretudo, deve preservar um ambiente estável. Notei algo estranho em seu tom. Parecia querer enfatizar que Marina tinha obrigações a cumprir. Ele insistia em me lembrar que o nome da família deveria ser honrado. Fiquei sem jeito e ao mesmo tempo intrigado. Quando voltei para Ouro Preto, comentei o assunto com minha mãe, que reagiu com apreensão. Felipe, seu pai também tem ideias fixas sobre família e lar. Talvez eles sejam parecidos nisso. Não deixe que opiniões rígidas destruam o que vocês estão construindo, aconselhou. Marina e eu decidimos alugar logo a casa onde pretendíamos morar após o casamento. Ela ficou entusiasmada em decorá-la com inspirações mineiras, usando mobiliário rústico e itens de antiquário. Enquanto isso, me dedicava à montagem de uma pequena biblioteca, pois sempre desejei ter um canto para meus livros de história. Curiosamente, houve um momento em que Marina insistiu que eu me mudasse antes do casamento. Alguns dias depois, porém, reafirmou que, por convicções pessoais, não achava certo morarmos juntos antes de oficializar a união. Essa contradição começou a me deixar confuso. Quando eu perguntava se havia algum problema, ela desconversava. São coisas minhas. Estou tentando conciliar com o que acredito. Só isso. Resolvi respeitar o espaço dela, mas internamente passei a questionar o motivo de tanta ambiguidade. Em outro episódio, vi Marina fazendo compras caras em lojas de grife, algo que destoava bastante do discurso econômico que ela sustentava. A princípio, não a confrontei, pois não queria parecer invasivo. Contudo, cada atitude dela que fugia ao padrão habitual fazia crescer uma semente de dúvida em mim. Nesse meio tempo, minha mãe começou a sentir um cansaço constante. Não conseguia mais produzir as quitandas diárias sem intervalos de descanso. Carla, por sua vez, passou a reclamar de dores no corpo, principalmente nas pernas e nas costas. Fomos ao posto de saúde da cidade, mas os exames de rotina não apresentaram alterações significativas. Os médicos diziam que poderia ser estresse ou virose passageira. No entanto, o quadro não melhorava. Preocupada, minha mãe decidiu procurar Dona Jacira, uma rezadeira famosa em Ouro Preto, conhecida pelos benzimentos e pelas orações de cura que misturavam rezas católicas com rituais de raízes africanas. Dona Jacira morava em um sobrado discreto, cheio de ervas penduradas no alpendre e velas em um oratório iluminado. Ao examinar minha mãe, limitou-se a dizer: "Tem algo pesado rondando o seu lar, falta clareza, e as pessoas estão adoecendo junto com a casa. Precisa de proteção e fé, Dona Adriana." Aquelas palavras, ditas com tanta serenidade, geraram uma onda de inquietação. Minha mãe passou a seguir as recomendações de Dona Jacira, como borrifar água de arruda pelos cantos da casa e acender velas brancas toda a noite. Apesar disso, o mal-estar continuava tanto nela quanto em Carla. Enquanto isso, meu pai demonstrava um comportamento ainda mais reservado. Quando Marina aparecia para uma visita rápida, ele apenas a cumprimentava com um aceno de cabeça e, às vezes, lançava olhares intensos, como se quisesse dizer algo que nunca se concretizava em palavras. Houve um jantar em que ficamos todos na mesa, e meu pai iniciou uma conversa incômoda. "Há acordos que nem sempre são falados. Algumas coisas vêm do passado", disse, mirando Marina. "E o que é do passado costuma influenciar o presente de maneiras que as pessoas ignoram." Ninguém entendeu ao certo o que ele quis dizer. Minha mãe, sentindo o clima ruim, mudou de assunto. Carla permaneceu em silêncio
enquanto Marina abaixou a cabeça, parecendo desconfortável. Eu já estava farto dessas insinuações, mas por respeito à minha mãe, evitei confrontá-lo ali na frente de todos. Alguns dias depois, ao voltar da faculdade onde eu me preparava para iniciar um estágio, encontrei Carla nervosa em seu quarto. Ela me disse que ouvira nosso pai discutindo com Marina no corredor do andar de cima. Disse que não pôde escutar cada palavra, mas percebeu que o assunto tinha a ver com segredos antigos e coisas que não devem ser reveladas. Quando Carla tentou se aproximar, o som das vozes cessou repentinamente, e ela viu meu pai descendo as escadas com um semblante de raiva contida. Conforme o tempo passava, um véu de incerteza pairava sobre mim. Minha mãe e minha irmã doentes, meu pai cada vez mais enigmático, Marina agindo de forma contraditória. Eram muitas peças soltas de um quebra-cabeça. Decidi conversar com alguns vizinhos que, discretamente, confirmaram ter visto Marina frequentar lugares caros, onde pessoas mais endinheiradas costumam se encontrar. Também disseram que, em algumas ocasiões, meu pai havia sido visto saindo tarde da noite, seguindo em direção à rodoviária ou a ruas pouco movimentadas. Não sei se era só impressão, mas ele parecia acompanhado, comentou uma senhora que vivia em frente à nossa casa. Ele não gosta de ser visto, fica olhando de rabo de olho se alguém aparece, completou outra vizinha. Em paralelo, Marina passou a se mostrar cada vez mais reclusa. Às vezes, recusava meus convites para vermos o pôr do sol no mirante. Em outros momentos, dizia ter trabalhos ou reuniões urgentes que a impediam de participar dos preparativos do casamento. Com a data se aproximando, eu começava a duvidar se tudo se desenrolaria da forma que eu imaginava. Certo dia, criei coragem e fui falar com ela diretamente em nossa casa alugada, onde ela guardava alguns de seus pertences. Perguntei sobre seus gastos, sobre as saídas para lugares caros e até sobre a conversa que tivera com meu pai. Esperava que, na privacidade daquele ambiente, ela se abrisse comigo. Felipe, não me pressione. Tem muita coisa que você não entende. Nosso amor é real, mas preciso que confie em mim, disse com a voz trêmula. Se há algo que não entendo, você precisa me explicar. Estou perdido no meio dessas contradições e ainda tenho de lidar com a hostilidade do meu pai. Preciso de respostas. Retruquei, já sentindo a raiva subir a garganta. Ela, no entanto, permaneceu em silêncio por longos segundos. Depois, limitou-se a repetir: confie em mim. Saí de lá ainda mais angustiado. Parecia que quanto mais eu tentava buscar clareza, mais o ambiente ficava carregado. E minha mãe, cada vez mais doente, começou a apresentar quadros de febre sem causa aparente. A debilidade dela tornou-se óbvia. Carla também foi afetada com tonturas e uma indisposição que a obrigava a faltar em aulas. Meu pai, por outro lado, mantinha-se estranhamente ativo, como se toda aquela tensão lhe desse mais energia para continuar seus compromissos noturnos. Dona Jacira, a rezadeira, passou a visitar nossa casa com mais frequência. Fazia orações em cada cômodo, benzia as pessoas e queimava ervas para purificar o ar. Em uma dessas ocasiões, ela me chamou num canto e disse: aqui existem camadas profundas de segredo. Há algo escuro na intenção de quem domina esta casa. E quando a raiz é venenosa, o fruto fica doente também. Engoli em seco. Dona Jacira não era de usar metáforas rasas. Sentia que ela me dizia que meu pai guardava algo obscuro e que isso, de alguma forma, contaminava nossas vidas. Perguntei-me se poderia ser, de fato, alguma prática que envolvesse orações invertidas, oferendas estranhas ou algo do gênero, pois em Minas Gerais misturam-se muitas tradições: benzimentos católicos, cultos africanos, superstições europeias, folclore local. Não sabia em que terreno meu pai poderia ter enveredado. Mas, se alguém como Dona Jacira falava em escuridão, não era um mero capricho. A situação ficou ainda mais confusa quando Marina anunciou que estava grávida. Foi numa noite em que eu retornava exausto para casa. Ela me esperava na sala, sentada e cabisbaixa. Fiz o teste, Felipe. Estou esperando um filho. É seu. Falou de forma direta, sem rodeios. Apesar da avalanche de incertezas que nos cercava,
Fiquei emocionado e disposto a acreditar nela. No entanto, minha mãe e minha irmã adoeceram mais gravemente logo após essa notícia. Elas mal se alimentavam e a febre parecia não ceder. Entretanto, o que realmente me fez dar um passo além foi um comentário que ouvi acidentalmente. Meu pai conversava com Marina no quintal da casa, no fim de uma tarde qualquer, e pelo tom de voz elevado captei trechos como: "Sabe muito bem dos acordos. Já estava tudo definido antes mesmo de você aparecer aqui. Se continuar assim, a verdade vai estourar." Naquele momento, algo soou como um alerta definitivo. Não resisti. Marquei um exame de paternidade em uma clínica de confiança, usando o sangue de Marina e, secretamente, o meu. Entreguei as amostras sem que ela soubesse, com a desculpa de que faria exames de rotina para verificar minha saúde. Esperei ansiosamente pelas semanas seguintes, tentando não demonstrar desconfiança. Quando o resultado saiu, tive um baque profundo. O documento indicava que eu não era o pai da criança. O mais surpreendente é que também mostrava que o perfil genético não coincidia com a linhagem do meu pai. Aquela possibilidade era a que mais me assustava, pois eu imaginava que o bebê pudesse ser dele, dada a estranha intimidade entre os dois. Mas o exame provou que não era o caso. Ainda assim, nada explicava a cumplicidade oculta entre Marina e Leonardo. Com o relatório em mãos, voltei à clínica para pedir uma checagem completa e garantir que a informação fosse registrada. Então, preparei um jantar e convoquei uma reunião familiar. Na sala de estar, coloquei o envelope sobre a mesa. Minha mãe, pálida e fraca, sentou-se numa poltrona. Carla, encostada na parede, olhava aflita. Meu pai, em pé, com os braços cruzados, encarava cada um de nós. Marina, ao meu lado, mantinha-se calada. Senti meu coração bater forte. Este teste de paternidade prova que não sou o pai da criança que Marina carrega. Também mostra que ela não tem qualquer parentesco sanguíneo com você, pai. Mas eu exijo explicações. O que está acontecendo entre vocês? Minha mãe arregalou os olhos, levando as mãos ao rosto, e Carla murmurou algo que não entendi. Marina permaneceu em silêncio. Meu pai, então, soltou uma frase áspera. "Por que você se mete em assuntos que não lhe dizem respeito? Há acordos muito antes de você nascer, Felipe. Coisas que envolvem mais do que imagina." Aquilo foi suficiente para que minha mãe, já fragilizada, começasse a chorar. A situação se degenerou numa discussão pesada, com meu pai gritando que tinha suas razões e que tudo fora feito para o bem da família. Marina saiu da casa apressada, sem dizer palavra. No fim daquela noite, apenas o choro da minha mãe rompia o silêncio. Como se não bastasse, ela passou mal e precisou ser levada ao hospital local no dia seguinte. Os dias que se seguiram foram marcados por investigações mais aprofundadas. Revirei cômodos que pertenciam ao meu pai, peguei antigos cadernos, conferi gavetas no escritório dele que antes eu não me atrevia a abrir. Acabei encontrando anotações suspeitas, recortes de jornais que falavam de fraudes em contratos públicos e indícios de que meu pai estava envolvido com gente poderosa em Belo Horizonte, incluindo políticos e empresários. Havia ainda menções a concessões que pareciam se referir a terrenos ou casas antigas. Não entendi tudo por completo, mas fazia sentido que ele tivesse se aproveitado do patrimônio da minha mãe para expandir esquemas de corrupção. Em uma dessas buscas, encontrei papéis que mencionavam explicitamente o nome de Marina. Eram cartas antigas, trocadas entre meu pai e Rafael, o pai dela. O conteúdo era perturbador. Discussões sobre pactos para garantir vantagens financeiras e favores políticos. Parecia haver um arranjo entre eles relacionado a relacionamentos pessoais, como se Marina tivesse sido obrigada a seguir uma certa rota de aproximação. Confesso que me senti sujo lendo tudo aquilo, mas precisava saber a verdade. Se ela não cumprir o combinado, todo o nosso esquema pode ruir, dizia um trecho com a assinatura de Rafael. Já estamos investindo nessa união há mais de 3 anos. Não podemos recuar agora. Estava escrito em outro. A situação se tornava clara. Meu pai e Rafael tinham um conluio envolvendo minha mãe, Marina,
e de certo modo também a mim. Virei as cartas sem acreditar. Seria isso a fonte do tormento? Marina teria sido orientada a se aproximar de mim, mas com que propósito? Não estava claro se ela fora coagida ou se participava de livre vontade. Pensei em confrontá-la, mas a cada dia ela se distanciava mais. Enquanto a saúde de minha mãe definhava, Carla também precisou de cuidados médicos para controlar a febre. O clima na casa ficou insustentável. Meu pai tentava manter a pose, mas já não conseguia esconder sua raiva ao ver que eu persistia investigando. Chegou a me ameaçar, olhando-me nos olhos. Pare de fuçar onde não deve. Você ainda não compreende o que está em jogo. Fui direto à dona Jacira, levando algumas das cartas para ela ver. Queria ouvir sua opinião. A rezadeira, depois de analisar tudo e de pedir que eu contasse o ocorrido em detalhes, disse: isso aqui é um emaranhado de intenções. Tem gente usando artimanhas para ganhar poder e dinheiro, misturando ambição com influências espirituais de baixo nível. A doença de sua mãe e da sua irmã não é coincidência. É reflexo de tanta energia pesada rondando essa casa. Ela me recomendou intensificar as orações e, acima de tudo, agir legalmente, pois a justiça dos homens também seria necessária. Senti que estava no limite. Minha mãe precisava de segurança. Carla, igualmente vulnerável, não poderia continuar exposta àquele ambiente. Procurei um advogado de confiança, Dr. Marcelo, e mostrei a ele os documentos que coletara. Relatei tudo o que sabia sobre os envolvimentos políticos e financeiros do meu pai e, principalmente, sobre as circunstâncias duvidosas do meu noivado. Dr. Marcelo me orientou a buscar proteção jurídica para minha mãe e para Carla. Disse-me que poderíamos acionar as autoridades com base nas provas de irregularidades, fraudes e manipulação patrimonial. Em poucos dias, reuni tudo em um dossiê e comecei a mover a ação. Simultaneamente, Dr. Marcelo contatou um promotor local para averiguar as ligações do meu pai com esquemas de corrupção. Não demorou muito para a polícia começar a investigar os parceiros do meu pai em Belo Horizonte e em cidades vizinhas. Descobriram escritórios fictícios, documentos falsificados e até a possibilidade de envolvimento de gente do alto escalão do governo. Minha mãe, mesmo debilitada, teve de dar depoimentos. Carla também foi ouvida para confirmar o clima de tensão e as ameaças que pairavam na nossa casa. Pouco depois recebi um telefonema anônimo. Uma voz feminina, não parecia a de Marina, avisou que eu deveria ter cuidado, pois haveria retaliações. Eu já temia por mim e pela minha família, então intensifiquei a ideia de mantê-las em segurança. A justiça concedeu uma medida protetiva para minha mãe e para Carla, de forma que meu pai não pudesse se aproximar delas. A contragosto, ele teve de sair de casa. Preferiu se hospedar com alguns amigos numa cidade vizinha. Dona Jacira continuou nos visitando, rezando pela melhora de minha mãe e limpando os ambientes com ervas e orações. Se por um lado, a fé é algo que não se pode provar cientificamente, por outro, notei que o ambiente foi se acalmando ao longo das semanas em que ela esteve presente. Carla começou a reagir, apresentando sinais de recuperação. Minha mãe, ainda frágil, deixava de ter febre constante e passou a se alimentar melhor. E Marina? Assim que a investigação avançou, ela deixou de atender às minhas ligações. Uma vez ou outra, trocava mensagens curtas, falando que precisava resolver assuntos pendentes com a família. Não aparecia mais em casa ou na faculdade. Descobri então, por meio de conhecidos, que ela fora vista em Belo Horizonte, supostamente em encontros discretos com o pai, Rafael. Para mim, ficou evidente que ela se afastara para não se envolver de forma mais profunda no caos que ajudara a criar, de forma consciente ou não. Diante disso, Dr. Marcelo e eu resolvemos incluir nos autos o teste de paternidade, as cartas e outros bilhetes que evidenciavam a relação de Marina com meu pai e com a família dela. Isso reforçou o argumento de que havia manipulação e fraude, tanto afetiva quanto patrimonial. O promotor aceitou anexar todo esse material ao processo contra meu pai e seus comparsas. As semanas seguintes foram turbulentas. Várias pessoas ligadas ao meu pai foram presas em flagrante.
outras intimadas a prestar depoimentos. A imprensa local começou a noticiar um suposto esquema de fraudes em licitações, citando nomes de funcionários públicos, empresários e até de um político influente. Meu pai, até então, negava tudo. Mas a casa caiu de vez quando as buscas policiais encontraram um arquivo completo no escritório dele. Planilhas com propinas, documentos de vendas ilegais e correspondências que confirmavam seu envolvimento em maracutaias antigas. Quando os mandados de prisão saíram, o escândalo tomou conta das rádios e dos jornais online. Meu pai foi detido e, no mesmo dia, escoltado até a delegacia de Ouro Preto. Diversos veículos de comunicação cercaram a porta buscando declarações da família. Minha mãe e Carla preferiram não aparecer em público. Eu, orientado por Dr. Marcelo, apenas reforcei que estava colaborando com a justiça. Ainda no hospital, onde minha mãe fazia alguns exames de acompanhamento, ela me pediu: "Meu filho, vou pedir o divórcio. Não dá mais para viver sob essa sombra. Seu pai fez mal a todos nós." Apoiei a decisão dela prontamente. Pouco depois, Carla e eu nos mudamos para uma casa mais simples, também no centro histórico, visando a preservar minha mãe dos rumores da vizinhança e de qualquer retaliação. Dona Jacira passou a visitá-la ali, e minha mãe aos poucos foi recobrando a alegria de viver. A melhora não foi milagrosa, mas gradual. Via nos olhos dela um brilho de esperança que eu não testemunhava havia muito tempo. O processo de divórcio se juntou a toda a papelada criminal. Ao final, a justiça determinou que a casa colonial ficasse para minha mãe, como parte do acordo. Meu pai, sem condições de recorrer, continuou preso, aguardando o julgamento. Durante as audiências, as provas de corrupção foram apresentadas e não havia brecha para a defesa. Ele foi condenado a cumprir pena em regime fechado, além de ter parte dos bens bloqueados para indenizar vítimas e sanar dívidas. Quanto a Marina, nunca mais a vi pessoalmente. Algumas pessoas contam que ela se mudou para São Paulo para ficar com uma tia, onde teria decidido recomeçar a vida. O fato de o teste de paternidade ter excluído tanto a mim quanto meu pai como possíveis pais do bebê levantou a hipótese de que ela mantinha outro relacionamento ou que toda a gravidez fosse parte de um plano que escapava ao meu entendimento. Ainda sinto algo próximo de compaixão por ela, pois acho que foi usada como moeda de troca em negociações escusas desde muito jovem. Quando toda a poeira baixou, minha mãe e Carla se restabeleceram. A saúde delas, antes debilitada, gradualmente voltou ao normal. Eu consegui um emprego como pesquisador em um museu da cidade e reforcei ainda mais meu vínculo com o departamento de História da universidade. Dona Jacira foi considerada por nós quase como membro da família, tantas foram as vezes que nos auxiliou. Depois de muitos meses, voltei à casa antiga para buscar alguns objetos meus que haviam ficado lá. Ao entrar, senti um peso no ar. Lembrei-me das noites em que meu pai rondava os corredores, das conversas ao pé da porta, dos silêncios opressores. Todos os cômodos, agora vazios, pareciam cheios de memórias. Passei pelo quarto onde minha irmã passara noites febris, pelo lugar onde minha mãe, tão gentil, confeccionava os biscoitos e as broas. O barulho dos meus passos ecoava no assoalho de tábuas. No cantinho da sala, uma última lembrança. O bilhete que Marina escrevera num caderno meu, com caligrafia delicada, onde dizia: "A gente cria a própria história." Rasguei a página, respirei fundo e saí pela porta, me despedindo daquele cenário de tantas dores. Foi um alívio fechar o portão e saber que, enfim, terminava um ciclo. Minha mãe se divorciou formalmente de Leonardo e a justiça concluiu o caso de corrupção e manipulação familiar. Meu pai permanece cumprindo pena e outras pessoas ligadas ao esquema também foram responsabilizadas. Nas ruas de Ouro Preto o assunto ainda rende comentários, mas aos poucos a vida volta a uma relativa normalidade. Carla seguiu com os estudos, recuperou o tempo perdido e hoje pensa em cursar enfermagem para ajudar quem passa por dificuldades de saúde. Eu continuo envolvido com pesquisas sobre a história local, fazendo palestras eventuais e cuidando para que minha família tenha a paz que merece.
A casa antiga, que agora se encontra vazia, deve ser restaurada algum dia. Talvez sirva de pousada ou um centro cultural, se minha mãe assim decidir. Por enquanto, ela prefere deixá-la fechada, como se ainda processasse tudo o que viveu ali. Nós nos fortalecemos após tanta angústia e descobrimos que certos laços familiares são mais frágeis do que imaginamos, enquanto os verdadeiros afetos surgem de gestos simples e honestos. Nunca saberei exatamente até onde iam as práticas de manipulação do meu pai. Não tenho plena certeza se ele recorreu a orações do avesso, feitiços ou outras formas de controle mental. Dona Jacira fala que existem forças que agem no escuro, mas também insiste em dizer que a luz é mais forte. Talvez isso baste. A única certeza é que a vida me mostrou um lado sombrio das relações humanas, algo que eu não esperava ver tão de perto. E entre a dor e o aprendizado, resta-me a convicção de que a verdade, por mais amarga, é sempre a saída para qualquer enigma, inclusive para os que rondam nossas próprias raízes. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Eu me chamo Marlon Domingues e tenho 42 anos de estrada nas costas, embora oficialmente esteja registrado como caminhoneiro há pouco mais de 15 anos. Nasci em um pequeno povoado, cercado por montanhas e rios de águas barrentas. Desde menino, sempre tive um fascínio por caminhões. Lembro-me de quando meu pai recebia raras visitas de parentes distantes que apareciam num veículo grande e barulhento, trazendo sacos de farinha ou açúcar para abastecer a mercearia da nossa vila. Foi ali que me apaixonei pelo ronco do motor e pelo cheiro de diesel. Sou casado com a Luísa há 10 anos e nós temos um menino de 4 anos, o Pedro. O pouco tempo que passo com eles costuma ser precioso, pois a vida na boleia me empurra para longe de casa durante dias ou até semanas. Gosto de pensar que estou garantindo o futuro da família, mas sei que cada viagem é também uma pequena aventura, um novo teste de paciência e resistência. E foi em uma dessas viagens que algo aconteceu. Algo que eu preferia esquecer, mas que continua ecoando na minha mente como um alerta constante. A carga daquela semana era composta de feijão e arroz, colhidos numa cooperativa próxima a Montes Claros, cujo destino final era um importante distribuidor na Grande Belo Horizonte. Estávamos no auge da safra de grãos e o serviço não parava. De certa forma, isso era bom. Significava mais fretes, mais dinheiro para pagar as contas de casa e mais tranquilidade para o futuro do Pedro. Eu havia combinado com Luísa que passaria 2 ou 3 dias na estrada, chegando a BH na manhã seguinte para descarregar. Precisava rodar quase 500 quilômetros até lá. Acordei por volta das 4:30 da manhã. O céu ainda se mostrava escuro, mas eu sabia que o dia não tardaria a raiar. Despedi-me do meu filho com um beijo na testa enquanto ele dormia, e Luísa, mesmo sonolenta, levantou-se para me dar um abraço apertado. Tem cuidado, Marlon. Você sabe que eu fico aflita quando você sai dirigindo tão cedo. Pode deixar, Luísa, vou fazer tudo direitinho. Qualquer coisa te ligo. Ela me olhou com aquela expressão de preocupação que já se tornara habitual. Apertei suas mãos em sinal de que tudo ficaria bem. Em seguida, entrei na cabine e liguei o motor do meu velho caminhão, um parceiro de longas datas que nunca me deixou na mão. A estrada escura parecia me chamar e senti um misto de empolgação e receio ao avançar. Sempre tive respeito pela rodovia, mas naquele dia pressenti que algo diferente estava para acontecer. Conforme fui ganhando distância do povoado, as primeiras luzes da manhã começaram a surgir por trás das serras. A beleza daquele amanhecer tingia o céu de tons alaranjados e cor-de-rosa. O asfalto, ainda pouco movimentado, me convidava a seguir firme. Cruzei algumas cidades pequenas e paradas de beira de estrada, ouvindo no rádio uma programação de música sertaneja que me acompanhava desde sempre.
Passadas algumas horas, o sol já brilhava intensamente, castigando a pista com seu calor típico. Porém, por volta de 11 horas, o tempo mudou bruscamente e uma chuva passageira caiu, tornando o trajeto mais lento e escorregadio em certos trechos. Isso foi o bastante para me atrasar cerca de 2 horas além do previsto. Para não comprometer o horário combinado, decidi esticar a direção até bem depois do pôr do sol, algo que eu normalmente evito, pois sei que as estradas brasileiras podem ficar perigosas à noite. Por volta de 7 horas da noite, o cansaço começou a pesar. Os faróis de veículos que vinham no sentido contrário me incomodavam, e eu já pensava em encontrar um ponto seguro para estacionar e descansar. Foi então que passei por uma placa improvisada, quase toda descascada, indicando um desvio de terra que prometia encurtar a rota em pelo menos 50 quilômetros. Se eu pegasse aquele atalho, poderia compensar parte do tempo perdido na chuva. Hesitei, mas a pressa falou mais alto, e acabei virando à direita naquela estradinha de chão batido. O cenário mudou imediatamente. Em vez de asfalto, poeira fina que se ergueu atrás do caminhão e se espalhou como um véu. Mesmo com os faróis, era difícil enxergar a clareira adiante. O lugar parecia deserto, sem postes de luz ou casas por perto. Senti um leve arrepio enquanto prosseguia, mas me convenci de que, dali a pouco, eu chegaria a algum entroncamento de rodovia menos movimentada. Conforme avançava, notei que a vegetação ao redor se tornava cada vez mais seca, típica de certas áreas do norte mineiro. As árvores retorcidas projetavam sombras estranhas quando o farol as iluminava de relance. O relógio marcava quase 8 horas da noite e minha fadiga só aumentava. Foi aí que, no meio da penumbra, avistei o que parecia ser uma capelinha de beira de estrada, com paredes brancas, mas tão encardidas que mal se distinguiam do solo avermelhado. Estacionei o caminhão num recuo ao lado da construção e desci para esticar as pernas. Assim que desliguei o motor, um silêncio profundo tomou conta do lugar. Apenas o vento sacudia as folhas secas, fazendo um ruído contínuo. Observei a capela. Tinha uma porta de madeira semiaberta, e na torre diminuta havia um sino enferrujado que provavelmente já não soava havia décadas. A porta rangia a cada lufada, despertando em mim uma sensação incômoda, como se estivesse sendo convidado a entrar. Resolvi dar uma olhada por perto antes de dormir ali mesmo na cabine. Caminhei até a entrada, e a escuridão do interior do santuário me fez hesitar. Quando me aproximei, deparei-me com algumas velas já consumidas e flores murchas em um pequeno altar. Não vi nenhuma imagem de santo ou cruz, apenas marcas de fuligem nas paredes, possivelmente de velas antigas. Tive a impressão de que, há muito tempo, aquele lugar servira de refúgio de fé para viajantes, mas agora estava esquecido. Estava quase voltando para o caminhão quando ouvi o barulho de passos suaves sobre a terra. Virei-me e notei um homem idoso se aproximando. Ele vestia roupas simples, calça de brim e uma camisa de linho clara. Trazia um chapéu de palha na mão. "Boa noite, moço. O senhor está precisando de ajuda?" Falou com a voz rouca, porém gentil. "Boa noite. Eu parei para descansar, mas não esperava encontrar alguém por aqui. Esse lugar parece bem isolado." "De fato, quase ninguém passa mais por essas bandas," ele respondeu, olhando para a capela com uma expressão melancólica. "Achei que fosse um atalho para encurtar o caminho até a capital." Muita gente acredita nisso, mas nem sempre é o melhor trajeto." O idoso caminhou até ficar diante da porta do santuário e ficou em silêncio. Notei que ele encarava a escuridão ali dentro, como se lembrasse de algo ou esperasse algum sinal. "O senhor mora aqui perto?" perguntei. "Não propriamente perto, mas conheço estes arredores desde criança. Muitas coisas aconteceram nesta estradinha ao longo dos anos." "Imagino. Estradas desertas costumam ter histórias, né?" Tentei puxar um assunto mais leve, embora meu coração estivesse inquieto. "Histórias e segredos. Às vezes, segredos que não deveriam ser mexidos", disse ele, de modo enigmático. Foi então que reparei em seus olhos brilhando sob a fraca claridade do luar. Ele estendeu a mão em forma de despedida.
Se quiser descansar por algumas horas, faça-o. Mas se me permite dar um conselho, não fique aqui até muito tarde da noite. Obrigado pela dica, seu... Chamam-me de Zé do Chapéu. Boa sorte, motorista. E lembre-se, na escuridão, tudo fala mais alto. Ele se afastou, sumindo na trilha de terra como se fosse parte do vento, deixando em mim uma estranha sensação de alerta. Voltei para o caminhão, fechei as portas e decidi comer algo antes de tentar dormir. Abri minha marmita, arroz, feijão e um pedaço de carne que Luísa havia preparado. Comer me deu algum ânimo, mas eu não conseguia parar de pensar nas palavras do ancião. Por volta de 9:30 da noite, tentei me aconchegar no banco do motorista para cochilar. A temperatura caíra bruscamente e um vento gelado penetrava pelas frestas do vidro. Fechei tudo e puxei um cobertor fino para me aquecer. Mal conseguia repousar. De tempos em tempos, olhava para a capela pela janela, receoso de ver algo se mexendo lá dentro. Em dado momento devo ter pegado no sono, pois despertei com um sobressalto quando ouvi um canto distante, baixinho, como um lamento ou um coral de vozes desafinadas. Levantei-me e, pelo para-brisas, vi que a porta da capela estava aberta por completo. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Não vi ninguém, mas as velas lá dentro pareciam acesas, tremeluzindo. Meu instinto mandou dar partida no caminhão imediatamente e ir embora. Porém, eu estava tomado por uma mistura de curiosidade e medo. Desci outra vez, agora com o coração batendo forte. Dei alguns passos na direção da capela, mas hesitei. Era como se algo ali me atraísse e repelisse ao mesmo tempo. A chuva fina voltara, e as gotas no telhado pareciam um tamborilar fantasmagórico. O canto, por mais estranho que parecesse, não soava como um dialeto estrangeiro, mas também não era uma cantoria típica de rezas que eu conhecia. Era algo monocórdico e perturbador, ecoando das paredes. Quando ergui a lanterna para iluminar a entrada, as vozes cessaram subitamente, e uma rajada de vento soprou, jogando um punhado de folhas secas em minha direção. Não aguentei e recuei até o caminhão, lutando contra o impulso de correr e largar tudo para trás. Fechei a porta, girei a chave na ignição e senti um alívio leve ao ouvir o motor roncar. Lá fora, a capela voltara a ficar às escuras, como se o que tivesse acontecido fosse apenas um delírio meu. Não vou dormir aqui nem amarrado, falei em voz alta, tentando me convencer de que era a melhor decisão. Segui pela estradinha de terra, mesmo sem ter total certeza de onde terminaria. O cansaço e a tensão me dominavam, mas ao menos eu me mantinha em movimento. Depois de percorrer alguns quilômetros, as árvores se adensaram, formando quase um túnel natural. Olhava pelos retrovisores para me certificar de que não estava sendo seguido. A mente pregava peças, e em certo momento eu tive a nítida impressão de ver uma figura encostada num tronco, mas não consegui distinguir nada com clareza. Devia ser fruto do meu nervosismo. Meia hora se passou e a estradinha finalmente desembocou em um asfalto deteriorado. Havia um pequeno poste de luz ali, o que me deu alguma tranquilidade. Olhei o relógio no painel. Já passava de 11 horas da noite. A chuva agora era apenas um chuvisco esparso, mas o vento continuava. À minha esquerda, avistei a silhueta de um casebre antigo, quase uma ruína. Cogitei parar para pedir orientação, porém a aparência lúgubre do lugar me fez seguir adiante sem hesitar. Mais alguns minutos de avanço e o motor do meu caminhão começou a falhar. Um engasgo, outro, até que precisei encostar com medo de ficar no meio da pista. Abri o capô e tentei checar o básico, ainda que meu conhecimento em mecânica seja bem limitado. Estava escuro e eu só tinha a lanterna para me guiar. O vento esvoaçava meus cabelos e as gotas de chuva despencavam sobre minhas costas enrijecidas pelo frio. Parecia que o mundo inteiro fazia questão de me desafiar naquele momento. Não consegui detectar nada de anormal nos cabos ou no nível de óleo. Fechei o capô e me preparei para dar a partida mais uma vez, rezando para que o veículo voltasse a funcionar. Para minha surpresa, o motor pegou. Um suspiro de alívio escapou dos meus lábios. Assim que me sentei no banco, encostei a testa no volante e respirei fundo.
tentando recobrar alguma calma. Reiniciei a marcha, mas agora a estrada era um trecho sinuoso, subindo e descendo serras. Algumas curvas eram tão fechadas que eu precisava reduzir drasticamente a velocidade. A noite, cada vez mais densa, me envolvia como um manto de incertezas. Não havia nenhum outro carro na pista. O rádio que eu costumava manter ligado para me fazer companhia estava mudo, apenas gerando estática. E foi naquela solidão que, pelo espelho retrovisor, julguei ver algo que me paralisa até agora. Uma sombra esguia mais escura que a própria escuridão, espiando pela traseira do caminhão. Tentei me convencer de que não passava de um jogo de luz. No entanto, toda vez que conferia o retrovisor, tinha a sensação de um movimento rápido lá atrás. 1, 2, 3 vezes, e a cada tentativa de focar o olhar, tudo desaparecia. A lembrança das velas acesas na capela, o canto perturbador, o aviso do Zé do Chapéu, tudo se misturava, formando um nó na minha cabeça. Eu queria simplesmente chegar a algum lugar habitado e parar de vez. Finalmente, depois de uma eternidade, comecei a enxergar sinais de civilização. Placas enferrujadas indicavam um distrito rural, que, embora modesto, possuía casas de alvenaria e luzes nos postes. Dirigi até ver uma construção maior, que se revelou um posto de combustível em funcionamento. Estacionei perto das bombas, desci para abastecer e fui recebido pelo frentista, um rapaz novo e sorridente que vestia um macacão azul. "Boa noite, chefe. Parece que o senhor pegou um atalho esquisito, hein? Pouca gente passa por aí", ele comentou, ao ver o estado sujo de poeira em que o caminhão se encontrava. "Pois é, foi ideia minha, mas acho que me arrependi", respondi, forçando um sorriso para disfarçar a tensão. "Pelo menos chegou aqui inteiro. Já são quase 2 horas da madrugada." 2 horas, nem vi o tempo passar, que loucura. Paguei pelo combustível e resolvi conversar um pouco mais com ele, ainda em busca de algum conforto para meu estado mental. "Você conhece uma capelinha velha lá atrás? Fica na beira de um desvio de terra." "Acho que sei qual é, mas dizem que está abandonada há umas 3 ou 4 décadas. Tem alguém que aparece por lá. Vi um senhor de chapéu de palha que me aconselhou a sair antes de anoitecer." "Bom, não me lembro de ninguém que more perto, mas em lugar assim sempre tem gente de passagem. Vai ver, foi só um andarilho." Balancei a cabeça sem saber o que responder. Deixei o rapaz para trás e segui meu caminho. O relógio da cabine já marcava quase 2h30 da madrugada, e eu ainda tinha mais de 150 quilômetros até Belo Horizonte. Por causa do atraso e de tudo que ocorrera, resolvi dirigir sem mais paradas, desejando apenas reencontrar algum sinal de vida cotidiana para me sentir seguro outra vez. A rodovia, apesar de estreita, era asfaltada e oferecia uma condução menos incerta. Conforme avançava, percebi que a paisagem começava a mudar. O terreno acidentado foi dando lugar a regiões mais planas e próximas a um rio. Lentamente, as luzes de pequenos povoados surgiam no horizonte. Deixei escapar um suspiro aliviado, entendendo que, finalmente, estava retomando meu rumo normal. Quando o sol decidiu aparecer, ainda fraco e incerto, cheguei à área metropolitana de Belo Horizonte. O vai-vem dos carros e motocicletas me trouxe de volta à realidade mundana. A sensação de ter escapado de algo desconhecido provocou em mim uma mistura de alívio e inquietação. Entreguei a carga de feijão e arroz no galpão de distribuição por volta de 7 horas da manhã, recebi meu pagamento e, ao descer do caminhão, precisei respirar fundo por alguns segundos para me convencer de que aquele episódio realmente terminara. Fiquei hospedado em um hotel modesto na saída da cidade, planejando descansar antes de voltar para casa. No quarto tentei dormir, mas não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela capela silenciosa, das velas queimando no altar vazio, do canto que surgia sem explicação. E, sobretudo, das palavras de Zé do Chapéu, dizendo que na escuridão tudo fala mais alto. Eu sempre me considerei um homem prático, mas depois daquela noite, confesso que passei a respeitar ainda mais as histórias de estrada que antes eu julgava exageradas ou meras superstições. Hoje, algumas semanas depois, continuo meu trabalho de caminhoneiro,
mas com uma nova atitude. Evito saídas noturnas prolongadas, planejo melhor minhas rotas e tento não explorar atalhos suspeitos, por mais que eles prometam me fazer economizar combustível ou tempo. Quando alguém me pergunta por que mudei meu itinerário, eu sorrio sem graça e digo que é só precaução. Mas no fundo, sei que estou fugindo daquele encontro com o desconhecido, cuja lembrança ainda me ronda como um murmúrio distante. A estrada é assim, guarda segredos em cada curva, alguns belos e outros perturbadores. Cabe a nós decidir até onde queremos espiar pelo retrovisor. E embora eu jamais tenha encontrado explicações para o que presenciei, carrego comigo a certeza de que certas portas, quando abertas, podem nos mostrar aquilo que não estamos preparados para ver. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.